Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast de Médico para Paciente. E hoje uma temática fundamental. Se no episódio anterior, provavelmente você até já viu metas para 2023, com certeza uma das metas todo mundo coloca emagrecer. Mas de que maneira emagrecer de maneira saudável? E mais ainda, uma pergunta, de que maneira uma alimentação saudável interfere em pessoas que já têm outras doenças? Doenças crônicas aí como hipertensão, diabetes, doenças como doença na coluna, doenças no trato gastrointestinal. De que maneira hábitos de vida saudáveis ou mesmo as escolhas erradas que a gente possa ter dentro do nosso dia a dia podem afetar. Comigo, claro, Daniel ao meu lado, trazendo aí a sua apresentação e enriquecendo o nosso bate-papo. E aí? Fala, Luiz. Olá, boa noite. Bom dia para quem está vendo a gente. É um prazer estar com você aqui, nos acompanhando, se está no podcast, se você está vendo a gente no YouTube. Hoje a gente vai falar uma temática muito importante, que é muito recorrente no nosso dia a dia, que é sobre alimentação, o que você pode fazer para melhorar a sua alimentação, o que você pode fazer para prevenir o surgimento de doenças. No caso, hoje a gente tem uma convidada, que é uma nutricionista, que vai nos dar dicas do que você pode fazer para evitar o efeito sanfona, como você pode... Como você pode se alimentar para ajudar no tratamento de doenças crônicas, como o Luiz falou. E eu queria começar mostrando algumas notícias que saíram agora recentemente. Uma das notícias que saiu foi no portal Rio, no qual explicita que cerca de 98% das escolas municipais do Rio de Janeiro, que oferecem merenda escolar, possuem baixa qualidade nutricional. E aí isso já mostra, desde de quando a gente é criança, muitas vezes as nossas doenças já começam com a nossa alimentação errada de quando a gente nasce, quando a gente já está ali. Mas isso não significa que você tem que viver sempre comendo errado. Então hoje a gente vai começar a entender melhor o que a gente pode fazer para melhorar com a nossa nutricionista. A gente está com a Joérica, nutricionista, que vai nos dar dicas. Seja bem-vinda, Joérica. Muito obrigada, Daniel, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. E falando um pouquinho, sobre essa importância da alimentação, como o Daniel acabou de mencionar, esse exemplo muito comum das escolas, as crianças vão para a creche já por conta de um motivo que os pais não têm tempo, não têm aquele espaço para produzir uma alimentação, vou colocar numa creche, vou colocar numa escola, às vezes coloca numa escola que seja de tempo integral, então a criança fica ali, às vezes tem aquela lanchonete que vende, então a correria, a agitação da atualidade, do nosso mundo. Então começa desde a infância, mas isso é algo que a gente pode ir mudando. É tanto que nas décadas passadas a gente tinha um perfil de desnutrição e hoje, a data atual, a gente está num processo de obesidade. É muito comum chegar em consultório paciente com sobrepeso, com obesidade grau 1, grau 2 e assim por diante. E muitas vezes, infelizmente, às vezes querendo um milagre, resolver aquilo tudo em um único mês. Só que aí entra a importância de uma equipe multidisciplinar, a gente analisar a causa daquilo, que às vezes não é só porque comeu algum alimento em excesso que aumentou o peso, às vezes é por um problema, seja emocional, seja uma dor física, uma doença crônica, e assim a gente vai avaliando isso de uma forma como um todo, para dar aquela estratégia adequada para aquele indivíduo. É muito comum um ponto que você já colocou, que esse cuidado desde a infância, Os hábitos na criança, eles são desenvolvidos como reflexo. A gente sabe que existem neurônios, os neurônios em espelho. São aqueles neurônios que fazem com que a gente aprenda coisas boas e ruins. Eu, na época que eu era fazendo treinamento para ser neurocirurgião, aprendi com outros médicos a operar. Poxa, existe também o aprendizado de coisas erradas. De que maneira você vê a família sendo aí um ponto fundamental na tomada de decisão, na orientação de um hábito de vida saudável? Pensando que no futuro isso pode sim trazer crianças obesas, crianças com síndrome metabólica, crianças com doenças cardíacas. Isso vai mesmo da gestação, ainda vai mais além, não só da infância. Uma mãe que está ali gestante, é diagnosticada com diabetes gestacional, com hipertensão, a criança tem uma tendência a crescer assim. O que a mãe come, o feto, o bebê vai absorvendo. Então, uma gestante que tem preferência para doce, come doce de forma exagerada durante toda a gestação, a criança cresce tendo essa tendência, justamente a parte de neurônios, de como você acabou
acabou de mencionar, a gente vai tendo aquela preferência para o que é doce. Quando come algo azedo, uma fruta cítrica, faz careta no processo de introdução alimentar, rejeita bastante. Nossa, não estou entendendo porque minha criança não aceita uma laranja, mas aceita um morango mais docinho, vamos dizer assim, quando a gente encontra uma fruta. Isso já vai tudo do histórico da alimentação da mãe. Então, quando é uma gestação planejada, que a gente chega ali, tanto o companheiro como a mulher, chega, eu quero planejar uma gestação. Então, a gente já começa uma estratégia nutricional desde antes. Uma alimentação equilibrada, tudo pode. Aquela coisa, mas nem tudo nos convém, né? Então, aí a gente trabalha a questão de quantidades, o que vai ser necessário naquele processo, seja na gestação, e vamos assim, ter um diagnóstico, como a gente tem pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Então, a gente vai trabalhando quanto a isso para instalar esses hábitos. E como você falou, os nossos pais são os nossos exemplos. Não sei porque meu menino só quer comer biscoito, mas aí a gente tem que começar a trabalhar os hábitos com nós mesmos. Então, evita comprar aquele biscoito para estar em casa. Se tem em casa, a gente tende a comer. Como eu tinha falado lá no início, a questão da agitação. Hoje em dia a gente procura por algo mais prático. Não tenho tempo, vim aqui para uma reunião, vou passar ali no lanchonete. Mas a gente tem como aprender de pouquinho a fazer boas escolhas mesmo estando fora de casa. É bom ressaltar que essa pesquisa foi feita em escolas municipais, públicas, né? Então a gente tem que entender também a questão social, né? O Brasil, teoricamente, as comidas que são menos saudáveis, elas são mais baratas, tem toda essa questão social. Então a gente está só fazendo uma análise para a gente poder entender o que a gente pode fazer. Querendo mudar um pouquinho de assunto, eu quero lançar um pouquinho agora um novo tópico, Luiz. O que você acha? Eu vou falar sobre mitos e verdades, porque hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai bater bastante na tecla de nutrição, o que a gente pode fazer, a questão de doenças, mas antes uma coisa que a gente vê muito no consultório são alguns questionamentos que alguns pacientes fazem que foram passados de geração para geração e a gente vai poder traçar um pouquinho aqui com a Joérica. Joérica, o primeiro mito, ou se é mito ou verdade, muitas vezes eu começo a falar um pouquinho de alimentação saudável, para o paciente comer um pouco de fruta e tal, e aí nesse meio tempo eu falo, você precisa perder peso, como um paciente que tem esteatohepatite, que precisa perder um pouquinho de peso e tal, eu falo, estimula, vamos começar a comer fruta, isso vai te ajudar e tal. Aí o paciente vai e me solta, doutor, mas fruta abre meu apetite, eu não vou engordar comendo fruta? E aí? Tem muito realmente esse mito. E outras vezes que fruta é liberada 100%, né? Porque é saudável. Tem pacientes que vão do extremo. Quando é 8, é 80. Ah, mas eu não posso comer melancia porque eu sou diabético. É a fruta mais temida por um diabético. Ah, mas foi me indicado comer fruta. Então chega o paciente e pega uma peca de banana, né? E quer comer ali porque é saudável. Mas tem algumas frutas, sim, que estimulam a fome. O exemplo é a maçã, porque ela tem um ácidozinho. Quando a gente consome ela de forma individual, ela tem essa tendência. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior de aumentar o apetite. Então, o que a gente indica? Quando come a maçã com a casca, frutas que possam ser comidas com casca, uma maçã, a laranja, quando a gente descasca, que fica aquela partezinha branca. Muitas vezes a gente joga fora, né? Chupa ali a laranja, deixa o bagacinho e joga. Não faz isso. Consome a fibra, porque a gente consumindo a fibra da fruta vai dar uma saciedade maior. Então, é o que acontece, né? O paciente não come a fibra, come a fruta, acaba comendo em maior quantidade e come de forma isolada, que a gente orienta que sempre consuma após uma grande refeição, um almoço, um jantar, ou acompanhado com a fibra. Coloca uma sementinha de chia, linhaça, uma granola. A própria banana, quando a gente descasca, quem nunca pegou aquele fiapozinho que fica pendurado e tira, né, e joga fora? Ali é a fibra da banana também. Então, o máximo daqueles fiapos da casca que você puder comer, melhor ainda. Então, às vezes a gente, vou descascar aqui e vou comer. Descasca, tira aqueles fiapinhos, corta em rodelinhas, bota no pratinho, bota ali uma fibrazinha por cima. Isso vai evitar que você coma uma fruta e sinta uma fome mais rápida. Tá vendo, Luiz? Vamos comer os fiapinhos. Outro mito que muitas vezes eu me deparo é paciente que, aí já é o contrário, um paciente que já está malhando bastante, aí venho para fazer, às vezes, paciente que malha bastante costuma consumir bastante derivado com cafeína, um monte de suplementação que tem cafeína para deixar eles mais animados, e muitas vezes vem com doença do refluxo, com bastante dor esofágica e tal, e aí eu vou ver um pouco da alimentação, e aí, normalmente na alimentação, eles ingerem bastante ovo, e ainda soltam, igual o que teve agora recentemente no Big Brother, uma participante falando que ela substituía a carne comendo ovo. E aí eles sempre falam, não, eu como ovo. E já teve paciente meu que falou que comia 12 ovos por dia, uma dúzia. Então eu queria saber assim, ovo substitui carne?
Tudo depende e vai depender sempre da individualidade do paciente. A gente sempre brinca que nutricionista fala muito essa palavra depende. Por quê? A gente vai ver o histórico daquele paciente, entender como é a rotina e como é o restante da alimentação dele. Porque a carne vermelha e os ovos é o que a gente chama de proteína de alto valor biológico. Então, ela tem grandes quantidades de aminoácidos essenciais que nosso organismo não consegue produzir. Então, a gente tem que consumir por meio de alimentos específicos, que no caso é um ovo, uma carne vermelha. Mas quando a gente vai comparar a questão de quantidade de proteína, a carne vermelha tem uma quantidade maior. O ovo vai ter uma grande quantidade de gordura. Por mais que seja uma gordura boa, a gente tem que analisar. Como você falou, tem paciente que come 12 ovos. E o restante da alimentação dele? Será que ele está comendo muita gordura? Comendo abacate, muita castanha, oleaginosas, que são tudo comidas ricas em gorduras. Por mais que seja boa, tudo em excesso acaba sendo ruim. Então, tem que avaliar muito bem, mas acaba que não substitui. O importante seria ter os dois de alimentação, o ovo e a carne vermelha, que um que não tem vai complementar o outro. Legal, então vamos falar um pouquinho do outro mito que muitas vezes, não é mito, né? Mas assim, eu até sou adepto do jejum intermitente, sabe? Muitas vezes, em alguns casos, tem alguns pacientes que eu acho até legal, que como já foi muito divulgado, então tem muita gente que já vem com jejum intermitente. Você só não pode ter doença gástrica grave, né? Porque senão você vai ficar muito tempo em contato com um suco ácido e tal, paciente com esofagite, então aí nesses casos eu já não gosto. Mas se você não tem nenhuma doença gástrica grave, eu até acho legal. Mas o que eu pego muitas vezes quando eu vou ver na alimentação dos pacientes lá na anamnese, é que eles falam, doutor, eu faço um jejum intermitente, eu janto e depois eu vou só almoçar. Eu falei, beleza, legal, né? Mas aí quando ele vai almoçar, é um almoço cheio de carboidrato. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, as células estão ávidas por energia, ele vai e fornece, né? Explica pra gente um pouquinho como que deve ser feito o jejum intermitente, o que você acha do jejum intermitente? Então não é só sobre pular uma refeição, não é isso? Como é que seria? O jejum intermitente é uma das várias estratégias nutricionais. A gente até costuma mencionar isso. Tem paciente, já aconteceu comigo em consultório, chega, Jérica, eu tô fazendo jejum de 16 horas. Aí eu, por qual orientação? Vi no Google, vi lá no Instagram, que é bom. Mas por quê? É como você falou, não é só uma estratégia. Tem pacientes que eles são mais beneficiados do que outro. Chega um paciente que não tem um hábito, não tem uma reeducação alimentar e já quer partir para um jejum, eu não indico. Por quê? Ele vai falhar, o peso que ele possa vir a perder, que realmente você perde porque você passa longos horários sem se alimentar e quando se alimenta quantidades um pouco menores, não é boa a fonte, como você acabou de mencionar, quando come muito carboidrato. Mas que tipo de carboidrato? Refinado simples, complexo, se for um prato de macarrão, de arroz, rapidinho vai dar uma fome nele. Então ele só comeu uma grande quantidade de calorias, mas não nutriu o que deveria. Então o jejum, ele está mais indicado em algumas situações mais específicas, como mulheres com SOP, que é a síndrome do ovário policístico, ela é bem beneficiada com o jejum. A questão da dieta low carb também é outra estratégia. Então, é justamente isso. A gente avalia o paciente. E tem horários diferentes. Tem jejum de 6 horas, tem um de 16, tem até pacientes que chegam a fazer um de 24 horas. E a gente tem que entender que quando estamos dormindo, também estamos de jejum. Mas eu tô fazendo um jejum de 6 horas. Jantei às 7, vou tomar café no outro dia. Então, é um jejum que é mais do que 6 horas. Que enquanto a gente tá dormindo ali, a gente tá em jejum. Então, a gente tem que entender qual a necessidade e começar de pouquinho. Porque é muito comum o paciente sentir dores de cabeça, tontura, fadiga. Eu acho que eu tô com uma enxaqueca. Mas será que realmente é uma enxaqueca? Não é o seu organismo tentando se defender? Porque isso é tudo agressões que a gente faz com o nosso organismo sofra. Então, ele reage de formas diferentes. Então, é muito importante você só iniciar uma prática de jejum com acompanhamento médico. O nutricionista, o endoscopista, porque justamente a gente vai ver como é. Um exemplo, um paciente que tem gastrite. Se ele passa muitas horas em jejum, ele tem mais tendência a ter refluxo, mais queimação, porque a gente já tem aquela orientação que ele reduz os intervalos entre uma refeição e outra. Não, isso é verdade. Muitas vezes o paciente já vem com essa dieta e aí muitas vezes se ele melhorar essa dieta vai melhorar os sintomas. Luiz, você já fez jejum intermitente? Rapaz, eu faço, eu brinco que na época da residência médica de neurocirurgia, meu chefe dizia, neurocirurgião não almoça, é o horário que estamos clipando o aneurisma. E acabou que se tornou um hábito de eu não conseguir almoçar e de eu não sentir falta. Só que aí vem o rebote à noite, a máquina de comer. Aí trago logo a pergunta, acho que talvez seja minha, pessoal. De que maneira a gente evitar a
alta comilança, aquela destruição que acontece na geladeira no momento que você chega de noite morrendo de fome? A gente vai muito pela individualidade, isso é muito comum. Pacientes mesmo que são residentes, que têm uma vida agitada, né? A gente tem que acatar a necessidade do paciente naquele momento. Um exemplo, um caso seu, que a gente pode fazer em situações para a gente evitar essa fome desesperada no turno da noite. Durante o dia, por mais que não tenha horários físicos de alimentação, a gente coloca a maior quantidade de proteína. Então, vamos distribuir essa quantidade de proteína no almoço, no café. Eu não consigo parar para almoçar, como foi o seu caso. A gente pode fazer uma suplementação de whey protein, um exemplo, que é uma boa quantidade de proteína. Um shakezinho, né? Um shakezinho prático na bolsa. Então a gente vai distribuindo essa grande quantidade de proteína durante o dia para quando for à noite a gente tá mais saciado. A gente consegue comer pouquinho, mas se contenta com aquilo, e não querendo comer tudo que tem no armário e na geladeira. Mas isso vai depender da rotina do seu dia. Por mais que não tenha horários, quando conseguir comer, a gente dá preferência para fontes mais ricas de proteína. Um ovo cozido, um shakezinho, como a gente acabou de mencionar. Eu sinceramente também eu tenho esse estilo do Luiz também, porque normalmente meus exames começam cedo e vão acabar 3 da tarde, tudo. Então esse horário aí, às vezes a gente fica sem almoçar e aí faz um jejum, às vezes vai beliscando aqui e ali, e às vezes fica até sem comer mesmo. Mas é um jejum da profissão, mas eu não sinto tanta fome à noite assim, Luiz. Acho que Eu sou problemático, então. Certo, pois é. Puxando aqui mudando de assunto, trouxemos aí o pessoal da maromba, o pessoal que faz academia. Vamos trazer um nicho específico aqui de pacientes que já têm alguma doença. A gente sabe que algumas doenças neurológicas, o componente motor, digamos aqui, o Parkinson, uma das principais doenças neurodegenerativas, e que o paciente é caracterizado por tremor, rigidez, lentidão de movimentos, mas os sintomas motores que a gente já identifica na hora do diagnóstico já é 60% da perda neuronal. Antes mesmo disso, o paciente já tem alterações, que vão desde alterações de hábito alimentar, como constipação, alterações de hipotensão ortostática, e hoje, cada vez mais, a gente entende que a etiologia de como surgiu o Parkinson ainda não é tudo bem entendido, mas nas diversas possibilidades existe a relação lá do intestino-cérebro, em que o que nos alimentamos influencia sim na forma como o cérebro se desenvolve e a forma como possa ser um gatilho para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. E se tornou uma prática, inclusive, de neurologistas, especialistas no tratamento de Parkinson e também nutricionistas, especialistas nesse acompanhamento de pacientes, prescrever suplementos. E eu queria, e também probióticos. Eu queria ver a tua opinião, de que maneira uma alimentação específica para o paciente de Parkinson e de que maneira os probióticos têm modificado e têm trazido qualidade de vida para esses pacientes. Isso que você acabou de mencionar, a relação intestino-cérebro, é o que está mais estudado na área da nutrição. O intestino é algo que eu gosto muito de trabalhar em consultório. Eu sempre brinco, tem pacientes meus que falam que eu sou a nutricionista do cocôzinho, porque eu sempre estou ali falando sobre ele, porque isso dá para a gente ter um entendimento da saúde do paciente. Como suplementação, alimento em si, ele tanto serve para prevenir, para controlar, como para agravar doenças. Então, no caso específico do Parkinson, se a gente sai colocando todo tipo de probiótico, prebióticos também, sem um consentimento, sem um estudo mais complexo, a gente pode acabar prejudicando ao invés de estar auxiliando. Então, tem pacientes que vão ter uma sensibilidade maior para um tipo de probióticos, outros apenas com uma suplementação imunonutriente vai reagir melhor, que é justamente a gente trabalhar com a alimentação imunoprotetora, alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, para ajudar nesse controle da questão dos neurônios também e a relação do intestino-cérebro. Então, o probiótico realmente ajuda bastante nesse sentido. Ele está, assim, sempre muito estudado e relacionado com o nosso intestino. O intestino também relaciona com a questão de ansiedade, de estresse. Então, se a gente consegue controlar o intestino, seja por meio de uma alimentação com alimentos laxativos, alimentos fontes de fibra, a gente consegue ter uma melhora nesse quadro de sintoma do Parkinson. Que alimentos você colocaria que seriam fundamentais estarem presentes na mesa de um paciente com Parkinson, do ponto de vista ser antioxidante e imunobiológico? Vegetais verdes escuros. Eu digo assim, que ele é como se fosse um padrão para quase todas as doenças crônicas, vamos dizer assim, todas as doenças em si.
Quanto mais verde escuro, melhor. Então é aí que entra aquele famoso suco verde, mas não é porque o suco verde é detox que é apenas o verde. Não, outras fibras, outros alimentos antioxidantes. Um morango é rico em vitamina C, uma goiaba. Então a gente vai trabalhando com esse mix, vai alternando a alimentação, porque tem muitos pacientes que acabam comendo uma fruta só em específico porque diz que essa é ótima. Então fica aquela alimentação monótona. Então a gente não tem uma variação, não tem vários nutrientes, acaba tendo um só, e aí que entra a necessidade da suplementação. Mas couve, espinafre, tudo que for verde escuro, tenha na sua alimentação. Aí a gente pode ir alternando a forma de preparo. Ah, não gosto de couve porque eu acho amargo, não gosto de espinafre, não gosto dessas folhas. Então vamos mudar, faz uma salada com alguma fruta, faz um suco. A gente pode colocar no arroz também, corta esses vegetais tudo bem direitinho e vai incluindo na alimentação de pouquinho até se tornar um hábito. Mas vegetais verdes escuros tenha na alimentação, que é fundamental. Essa questão de suco detox, assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes as pessoas pensam que esse detox é um detox do fígado, e não existe detox do fígado. O fígado já é o principal detox do seu organismo, tá? Ele não precisa ser desintoxicado, e muitas vezes as pessoas vêm com a intoxicação hepática porque estavam fazendo uso de chás, desses sucos, quando na verdade eles não têm função detox nenhuma, tá? Então, se você quer, no caso, você está fazendo parte de uma dieta que sua nutricionista passou e como a Joérica falou, ou se tem necessidade de fazer uma suplementação, tem uma doença crônica, Parkinson, aí tudo bem, mas não é porque esse detox foi só para popularizar. Outra questão também é essa questão dos probióticos. Os probióticos, eles estão agora no nosso meio muito bem estudados. Quando eles bem indicados, eles fazem uma alteração impressionante no trato gastrointestinal do paciente. O intestino que não estava funcionando tão bem começa a funcionar, aquelas dores, aqueles excessos de gás, a gente consegue realmente melhorar. Só que o que eu sinto às vezes é que a indústria está forçando a barra, sabe? Às vezes aquela estimulação para prescrição de probiótico, muitas vezes os pacientes, muita propaganda, o que eu sinto é que agora os probióticos são a onda do ômega 3 do passado, os probióticos são as vitaminas do passado, então sempre a indústria quer vender. Então, acho que você tem que tomar cuidado, que muitas vezes você nem precisa, às vezes sua alimentação está tão adequada, seu ritmo está normal, mas aí porque o vizinho está tomando, porque você vê uma propaganda, você vai para o probiótico, porque eles fazem propaganda sem parar. São muito bons, mas a gente tem as indicações e tem os probióticos específicos. Tem probiótico para constipação, tem probiótico que é muito bom para diarreia, tem probiótico que vai ajudar no supercrescimento bacteriano. Então a gente tem que ter uma noção de quando utilizar, né? Porque senão fica aquela coisa muito banalizada. Tem um exemplo muito relacionado com isso, que tanto serve para o bem como para o mal, vamos dizer assim, né? Um só pode acabar beneficiando tanto para um paciente que é constipado, como para um paciente que está com quadros de diarreia. Mas vai depender da quantidade daquele probiótico. Recentemente, ano passado, eu estava tendo um quadro de virose, como a gente costuma chamar, que era de diarreia. Muita gente falava, é a epidemia da mosca, tudo mais. Muitos pacientes mandavam, Jórica, eu estou com diarreia. Fui no clínico geral, no hospital da cidade, estou tomando um probiótico. Passa esses probióticos que são de farmácia, que você consegue comprar sem receita, o paciente compra uma vez, repete aquele uso, e uma quantidade muito alta. Então, aconteceu com uma paciente minha, estava com quadros de constipação, não conseguia ir ao banheiro, começou a tomar, conseguiu comprar sem receita, comprou novamente e passou a ter quadros de diarreia. Aí eu fui falar, já terminou a suplementação que você estava fazendo por recomendação médica? Terminei, mas continuei e tudo mais. Então, é justamente isso, tem que ver a sua necessidade naquele momento e não sair fazendo de forma assim que acha que é correto. Isso muda completamente. Eu vi um post seu, Joérica, no Instagram, que eu achei muito interessante, no qual você fala assim, comer sem culpa. Muitas vezes as pessoas vêm... Meu Deus. Então, ó, Luiz, aí. Pra mim, de novo. As pessoas, elas ficam querendo algo que a gente faça, um milagre, sabe? Aí a gente quer fazer e tal. E aí, como que eu posso orientar um paciente que às vezes precisa perder um pouco de peso, ou tá comendo errado, né? Que a gente vai tirar as frituras, que são tão gostosas. Como que eu posso fazer para ele não comer sem culpa? Como é que você faz nessa questão de comer sem culpa? Mas também tem, só trazendo aqui, hoje mesmo estava no consultório, o paciente obeso, com doença na lombar, necessitando perder peso, e eu perguntando, você come isso, aquilo? Eu adoro, ele deveria sentir ao menos culpa dessa alimentação. Mas é complicado, gente. Meu Deus. Agora, puxando novamente, atrapalhando a pergunta dele, mas esse comer sem culpa é perigoso em alguns momentos, não?
É algo que tem que ser bem trabalhado. Eu sempre falo que eu sou uma boa nutricionista, não sou aquela restrita, que tipo assim, você não vai comer mais isso. Pelo contrário, a gente conversa tudo bem direitinho na anamnese, no recordatório alimentar. Mas tem alguns casos que realmente a gente tem que ser um pouquinho mais rigoroso. A gente vai entender, como você falou, um paciente que já chega com uma patologia. Então, nesse caso, alguns alimentos que realmente a gente vai ter que dar uma pausa, aí a gente explica, ó, isso você vai ter que dar uma pausa agora, para daqui a uns dias você possa retornar esse consumo. Mas o comer sem culpa é justamente a gente abrir a nossa mente que tudo nós vamos poder comer. Não tem fruta que é ruim de forma individual, não tem um alimento que vale engordar, não tem um alimento que vale emagrecer. Tudo vai depender das quantidades e daquele conjunto como um todo, do seu histórico de vida, se faz prática da atividade física, se está se exercitando, se faz uma boa escolha na alimentação e também saber fazer essas escolhas. Vamos dizer assim, se você quer comer um chocolate pós-almoço, coma, mas não coma uma caixa completa, não come uma barra toda. Isso a gente vai trabalhando. Se um paciente chega para mim dizendo assim, Joérica, eu tomo 2 copos de Coca-Cola pós-almoço. Eu digo, tudo bem, a gente mantém sua Coca-Cola, mas vamos diminuir para um copo, inicialmente. Depois a gente vai reduzindo e chega um momento que ele não vai sentir mais falta. Então, comer sem culpa é justamente isso, mostrar que ele sozinho é capaz de fazer essa diminuição. É muito comum o chocolate, né? Que a gente fala assim, eu vou para nutricionista, não vou poder comer chocolate só amargo, 100% cacau, 80% cacau. Eu trabalho muito com evoluções. Então, se ele só come chocolate ao leite, vamos tentar com um pouquinho, 35, 55. Quando está acostumado com 55, a gente parte para 70, depois 80. E assim vai. É uma construção. Não adianta chegar para ele e dizer assim que ele tem que parar. Aí ele vai comer por culpa sim. Ele vai dizer, não vou conseguir, então vou comer muito. Então, a gente trabalha com metas realistas, dentro da realidade do paciente. Então, é justamente essa regressão. Tá certo. Aí, ó, Luiz. Que estágio da evolução que você tá? O Luiz ainda é um Pokémon, assim, ele é um Charmander, bem inicialzinho. A busca de evolução. A busca de evolução. Veja só, eu sempre quando eu estou tratando um paciente com dor lombar, é algo que é fundamental a gente ter em mente de que o sobrepeso é, sim, um dos fatores primordiais para a persistência da dor. 90% da população vai ter dor na lombar. Agora, por que algum paciente vai ter mais dor do que outro, ou vai ter uma dor mais persistente, vai de hábitos alimentares, gerando sobrepeso, hábitos como de tabagismo, hábitos laborais, muito tempo sentado, carregando muito peso e, claro, genética e histórico familiar. Beleza. Agora, quando a gente está no hábito alimentar, frequentemente esses pacientes obesos, eles têm sim compulsão alimentar. E agora vamos colocar distúrbios alimentares na conversa. A compulsão alimentar está muito associada a componente de ansiedade, a componente de estresse, na busca pela serotonina que deveria ter em outras atividades. E frequentemente eu coloco o paciente na consulta de que é fundamental você fazer o acompanhamento nutricional. Você precisa perder peso, porque você precisa perder peso para diminuir a sobrecarga na coluna, perder peso para o pós-operatório. Durante a cirurgia, você operar um paciente, aumenta o risco de infecção, pós-operatório aumenta o risco de fazer abertura, deiscência de ferida operatória e principalmente, lembrar que a cirurgia de coluna, ela não vai tratar toda a dor lombar, ela vai tratar uma dor específica, mas a sobrecarga continuar vai se gerar ainda desgaste, portanto dor. Então, de que maneira a gente está aqui trazendo agora os pacientes com compulsão alimentar? Como é que é o racional de um nutricionista quando percebe isso de frente com o paciente, que o paciente, ele muitas vezes nem se culpa, não se constrange por estar comendo e às vezes nem percebe que a quantidade que come é totalmente inadequada. Isso, a gente vê muito, né, quando chega na hora do momento da anamnese, alguns pacientes ficam assim, com vergonha de falar, mas como você falou, alguns falam assim de forma natural, que é comum. Ali é um ambiente entre total sigilo profissional e paciente, é um espaço de escuta mesmo, então ele falar como é a sua realidade. Então, quando ele abre pra gente como é a realidade dele, podemos identificar se só por meio da alimentação vamos conseguir ajudar ou se vamos precisar de algum acompanhamento complementar, um acompanhamento de um psicólogo, por exemplo, porque muitas vezes é necessário nesses quadros de compulsão. Então, aqui a gente identifica a rotina também. Alimentos muito industrializados acaba influenciando nessa compulsão. Alimentos ricos em aditivos, glutamato monossódico, por exemplo, a alimentação à base de industrializados. Isso agrava mais essa compulsão. Então, às vezes, quando a gente consegue mudar para uma
alimentação mais in natura, mais natural, o paciente começa a evoluir, começa a ter um controle maior com a relação com a comida, começa a comer menos, e aquela questão que muitos pacientes têm que tudo é proibido. Voltando para o velho exemplo do chocolate. Come um bis, um exemplo, se sentiu culpado, eita, furei a dieta, vou comer mais outro, já furei mesmo. E a gente, quando coloca na dieta, isso acontece com os meus pacientes. Eu falo, depois do almoço você vai poder comer um bis. Quando chega no retorno, que eles mostram lá o controle de hábitos, comeu 5 dias de um mês. Eu digo, o que aconteceu aqui? Porque eu liberei, eu falei que ele podia fazer isso. Então, é o que a gente costuma falar às vezes, o proibido é mais gostoso. Então, quando eu estou permitindo o paciente comer, ele não tem a vontade. Então, é aí que a gente vai trabalhando nesse paciente que tem compulsão. Então, a gente vai mostrando o que é possível em quantidades realistas. A gente consegue moldando essa visão dele. Nessa questão de compulsão é realmente bastante difícil de tratar. E normalmente esses pacientes eles têm multidoenças, sabe? Tem um monte de alteração hepática, o intestino não funciona tão bem, ou o paciente tem diarreia, ou o paciente é constipado. Normalmente o paciente obeso costuma ser mais constipado. Então, tem um monte de alteração, igual você falou, que a gente tem que ver exatamente a raiz do problema, mas tratar realmente a questão da compulsão, como o Luiz falou, a gente vai ter que precisar de uma equipe multidisciplinar, vai precisar de um nutricionista, vai precisar de um psicólogo, às vezes um psiquiatra para ajudar em medicações, para ver se o paciente se ajuda, sabe? Muitas vezes eu entro em contato com esses pacientes que têm compulsão, que são pacientes que estão indo para a cirurgia bariátrica. E aí, antes da gente fazer o exame, a endoscopia, a gente conversa um pouquinho, sabe? E é interessante como muitas vezes, eu acho muito triste, eles estão indo para a cirurgia como uma forma de fuga. Eles não se readequaram, não mudou a alimentação, tudo, a compulsão continua ali. Então eles estão indo ali, doutor, não vejo a hora, então eu vou poder comer sem culpa, não sei o que. Ele continua comendo, ele vai fazer. Então, assim, são pacientes que eu vejo que muitas vezes eu acho que a probabilidade da cirurgia não ser efetiva a longo prazo é muito, muito, muito grande. Então acaba que é um paciente que a compulsão vai só diminuir porque ele vai emagrecer, mas ela vai estar ali, a tendência é que no futuro volte, sabe? Então, um paciente que tem compulsão é muito grave, então a gente precisa de ajuda, né? Aí é onde a gente entra em enraizar os hábitos, de não ser aquele hábito que é um resultado do momento. Eita, consegui emagrecer meus 10 quilos, vou poder comer tudo. Não, aquele hábito que você fez para conseguir perder os 10 quilos tem que se manter para o resto de uma vida. Como se fazer? Aí já aparece a minha pergunta. É claro que ele vai falar assim, gente, a pergunta de um seguidor no Instagram. Como manter um hábito alimentar saudável? Claro, você vai logo responder de que primeiro tem que ter uma dieta que chame a atenção, que não seja aquela coisa monótona. Beleza. Mas além disso, ele já foi tanto, entendeu? Ele já teve tanta essa consulta. Por favor, me seduza, me ajuda, não aguento mais escutar esse ano. O que eu sempre falo nas redes sociais, em consultório, quando eu conversando com a pessoa é: ame o processo. Você tem que gostar do processo, viver o processo e não só pensar no resultado final, que é aí onde faz com que a gente desista. Se você está fazendo isso, pensando só naquela redução e não aproveitando o processo, não vai conseguir. Aí gera aquele efeito platô, o paciente ganha o peso todo de novo, vou desistir, vou procurar outro profissional, vou isso. Mas porque ele não viveu o processo, ele não adquiriu, ele não absorveu aquilo para si, para uma vida. Então, justamente uma alimentação equilibrada, que você goste. Não adianta chegar aqui, Luiz, e dizer assim, não gosto de legumes cozidos, só gosto de verdura crua. E eu vou chegar pra você, Luiz, você tem que comer verdura cozida. Você vai olhar pra mim, é doida essa nutricionista. Então, é justamente isso, a gente adapta pra sua realidade, com o que é possível, e você passar a amar o seu processo. Se você tem uma boa convivência com isso, você se sente feliz, você não vai nem precisar, você vai saber ter autonomia, que é justamente o que a gente trabalha em consultório. Eu não quero um paciente para que ele viva todos os meses comigo, eu quero que ele aprenda a fazer boa escolha sozinho. Ele chegue num restaurante, ele chega no supermercado, ele sabe sozinho pegar aquele alimento, vou levar isso porque vai ser a melhor opção. Vou pedir esse prato porque é melhor. Então, que ele aprenda a fazer isso sozinho, ter essa autonomia. Existem alguns pacientes que, mesmo quando a gente dá autonomia, eles não seguem. Eu sei que é o seu trabalho
principal é tentar conscientizar esses pacientes. E o que acontece muitas vezes é que existem... eu tenho alguns pacientes em específico que não dá para ter muita autonomia. Aí eu já bato na tecla, você tem que chegar chegando. Porque o paciente já chega para mim, eu já tive que acompanhar ele, vamos supor, numa hemorragia digestiva alta, eu já tive que pegar ele numa urgência porque ele estava vomitando sangue. Aí depois ele vem para mim no consultório para a gente continuar o tratamento de ligadura elástica, e ele é cirrótico, a gente tem que começar a instituir uma dieta e tudo, vou ter que entrar com diurético, um monte de remédio para pressão, tudo. E aí, na hora que a gente vai começar sobre a dieta, eu não posso mais, aí já é um caso que eu não vou mais ser tão amigávelzinho, porque ele tem que entender que não dá mais para ele ficar selecionando se ele vai ou não, porque assim, aí ele está brincando com a vida dele, porque a gente está falando de uma doença muito grave. Normalmente existem pouquíssimas doenças na medicina que são tão mórbidas e com a mortalidade tão alta como uma hemorragia digestiva alta num paciente cirrótico. Existem um monte de coisa que pode acontecer com isso. Então, se eu deixar o paciente continuar comendo sal, comendo muita proteína, ele ainda continuando fumando, que normalmente esses pacientes fumam e bebem também, não são todos, mas a maioria. Então, se ele não mudar esses hábitos, então, assim, eu vou ficar enxugando gelo e ele vai... Então, aí normalmente eu sou bem franco. E aí, quando chega o paciente grave, assim, o que você faz, assim? Você tem que fazer uma dieta restritiva logo de cara, né? Como é que é? Aí já tem que partir, né, o ditador, né? Tem casos e casos. Eu tinha até comentado lá no início que é justamente isso. Tem um paciente, por isso que eu sempre falo, a importância de procurar profissionais antes da doença quando já está grave. Sim. Porque é muito comum, né? Procurar, tô com dor na coluna, já assim, não tem uma solução. Já tomou todos os Dorflex da vida, né? Não resolveu. Tô com azia que não resolveu, então vou fazer uma endoscopia para ver o que tem. Tô com muito sobrepeso, não consigo reduzir. Vou para um nutricionista. E tem muito também que pessoas confundem que nutricionista é apenas para emagrecimento, estética, mas não, é saúde. Então, quando chega um paciente realmente já grave, eu sou bem realista, bem sincera, eu desenho na minha consulta mesmo, tanto que a consulta acaba demorando um pouquinho mais quando é a primeira, porque eu vou explicar o porquê está acontecendo, o porquê ele tem que cortar devido ao alimento naquele momento, e eu falo, se você conseguir seguir direitinho, vai ser difícil no primeiro mês, mas no segundo, a gente pode ir introduzindo de pouquinho novamente, mas isso vai depender de você. Eu sempre falo, a gente mostra o caminho, mas vai depender dele se ele vai querer seguir. Isso é importante. Normalmente, o paciente que é grave, que não segue nossas orientações, quando a gente está sendo bem claro com eles não voltam. A gente vai encontrar com ele na emergência de novo, sabe? Os que seguem, eles vão voltar, doutor, tô seguindo, tô mantendo o meu peso, minha barriga diminuiu, tô sequinho e tal, beleza, ótimo, né? Agora, quando não segue, normalmente aí a gente vai para aquelas outras questões, a gente vai para negação e tal, aí entra um monte de questões que aí o Luiz, às vezes, ele filosofa, mas não é o caso do nosso podcast hoje, né? E assim, uma grande coisa que muitas vezes as pessoas me questionam, e eu confesso que eu não sei. O que ela pode fazer para evitar o efeito sanfona, que é o famoso assim, eu engordo e emagreço. É só criar uma rotina, mas assim, criar uma rotina é muito difícil, né? A gente fala é só criar, é muito difícil, né? O que a pessoa pode fazer que está aí nessa de engordar e emagrece, fica bem, fica mal? O que ela pode tentar para ficar assim, num corpo legal, não precisa estar muito magro, para evitar o efeito sanfona? Tem algum alimento, já vou a mais, tem algum alimento que poderia ajudar Ele quer a fórmula mágica. Saciar a vontade de comer. E 2, poxa, como e fico feliz e fico tranquilo. Tem algum alimento que poderia ajudar nesse componente? Eu quero uma serotonina na veia. Me dá um alimento que me dá essa serotonina e eu não vou procurar o chocolate. Chocolate, pizza. Vamos lá. Rapaz, gosta não? Eu gosto, mas você tá parecendo os pacientes que chegam obesos, tem problema na... Tipo isso! Recapitulando, quando a gente vai para um alimento assim, em busca da serotonina, a gente associa só com o chocolate, né? Que é o chocolate vai me dar uma tranquilidade. Nós mulheres, como estamos na TPM, a desculpa da vida, né? Chocolate. Mas tem outros alimentos, a banana, por exemplo, riquíssimo em triptofano. Então, coloca um cacau em pó ali, em uma porcentagem pequena. Não é leite condensado. Não é leite condensado. Então... Você já ia dizer o que é leite condensado. Isso, a gente faz trocas. É um abacaxi com canela, substitui aquela vontade por doce, reduz bastante. Dá pra gente fazer na air fryer.
vai colocar ali um pouquinho, vamos mudando a forma de preparo. Então, o que eu sempre falo com o paciente, vamos adaptando. Então, tem estratégia que a gente consegue sim reduzir essa vontade por doces, essa vontade compulsiva e ficar feliz com isso, sem necessariamente ser um chocolate ou uma pizza. E o efeito sanfona? O que ela vai efeito fazer? sanfona, voltando para a pergunta do Daniel, é justamente estratégia. Tem paciente que faz acompanhamento, faz um mês, perdeu 5 quilos, um exemplo. No segundo mês só perde 2. Eita, perdi menos. Por quê? O organismo da gente ele é muito, muito mesmo esperto. Então ele sente que ele está sendo agredido. Então o que ele vai fazer? Ele vai reagir. Então, ele vai querer tomar conta daquela situação de volta. Então, ele começa a ser mais resistente. Então, plano alimentar, ele tem uma durabilidade, vamos dizer assim, uma eficácia de 30 dias no máximo, porque o organismo vai se adaptar para aquilo. Então, a importância de um retorno, de seguir com acompanhamento, para a gente ir mudando as estratégias. Por exemplo, o paciente chega para mim e ele vai consumir um cardápio de 2.500 calorias. No próximo mês, ele vai chegar a consumir 2.400, é só 100 calorias a menos, mas a gente mudou as quantidades de cada refeição, a gente fez uma outra estratégia, então o organismo ele vai lutar para reconhecer aquela de novo. Então são estratégias diferentes. Tem paciente que chega, conseguiu o resultado, finaliza por ali, vou seguir sozinho. E faz aquele mesmo plano alimentar por uma vida toda. Então, ele fica com peso estagnado, ele não consegue sair dali. A mesma coisa no exercício físico, seja musculação, dança, bicicleta. A gente vai ter que ir intercalando, aumenta a carga, aumenta o tempo de treino. Vamos mudando isso para que a gente tenha resultados. Então, é mudar a estratégia. Não adianta continuar com uma só, porque senão você entra nesse efeito. Ah, legal. Tá vendo? Luiz, super dica. Luiz, você tem mais alguma pergunta do pessoal aí pra gente começar a finalizar? Então, deixa eu ver aqui na... Não pergunta sua, tá? Pergunta do... Para com isso. Não pergunta minha, é fogo. Mas eu gostei do airfry. Aproveitando aqui a nutricionista. Gente, por que tudo que a gente coloca dentro da airfry fica bom? Ela veio para ajudar, né? E muitas pessoas acabam que julgam, vamos dizer assim, vai ter a questão da energia, os raios, vai fazer mal. A mesma coisa do micro-ondas, né? Que quando o micro-ondas era a fama, o auge, mas ela não vai prejudicar o valor nutricional do alimento e ela faz com que a gente adicione menos gordura. Então, ela é nossa aliada. Tem utensílios da cozinha que vai ajudar nesse processo de instalação de novos hábitos, de emagrecimento, de reeducação alimentar, as frigideiras antiaderentes, a airfry, tudo que vai fazer com que você coloque menos gordura, melhor vai ser. A batata inglesa, vamos dizer assim, a batata frita, né, na airfry, tem quem ame, tem quem odeie, que fala que não é a mesma coisa daquela que a gente compra no mercado, ali que tem cheia de aditivos, mas tem como a gente fazer de uma forma mais natural. Coloca só um fiozinho de azeite, deixa ela bem descascadinha, o tamanho direitinho, tempera com os temperinhos saudáveis, uma páprica defumada, olha, não tem comparação, coloca ali. Olha, um ponto que não poderia já começou deixar... a ficar com vontade de comer, né? Não poderia deixar de trazer. Paciente que tem cefaleia crônica, mulher, enxaqueca crônica. A gente sabe que a cefaleia crônica, ela acomete aí mais de 70% da população. E quando a gente está falando, 3 vezes mais mulher tem mais dor de cabeça. E na consulta, é uma rotina minha perguntar, alguma alimentação você percebe que piora, que você percebe que associa desencadear crises? Eu queria que tu colocasse aqui pra gente. Que alimentos, conhecidamente, estão associados com piora de crise e que alimentos são benéficos, talvez antioxidantes, imunomediadores, que fariam com que diminuísse toda aquela catarse de um cérebro em status enxaquecoso. Industrializados, processados, linguiça, mortandela, tudo que a gente vai encontrar pronto, grandes quantidades de sódio. O sódio está presente em quase todos os alimentos. A gente pega aquelas bandejinhas de goiabada no mercado, é doce, né? É um doce, mas quando a gente vai ler o rótulo, olha a quantidade de sódio que tem ali. Então, o excesso de sódio, o sal como um todo, ele vai agravar essa cefaleia. Então, justamente a gente reduzir isso. Vamos colocar uns alimentos mais naturais, frutas mais ricas em água, que vão dar uma saciedade maior e vai deixar mais tranquilo, vamos dizer assim, menos estressado, refrescante. Um melão, por exemplo, ele não é tão calórico. Então, quando a gente vai fazer comparações, vamos dizer, eu quero comer banana e quero comer melão. Então, a banana é mais calórica. Então, quando a gente vai colocar a quantidade de melão, consegue comer um prato bem grande. Então, o nosso estímulo, o nosso cérebro vai dizer assim, tô comendo mais, tô mais saciada. Mas só que é uma fruta mais rica em água, ela não vai dar tanta saciedade, porque ela tem menos fibras, vamos dizer assim. Mas o nosso psicológico, ele influencia nisso. E os benefícios também da fruta. Então, o melão, o morango também é outra fruta que a gente consegue estar introduzindo nessa alimentação para ajudar como benefício. Então, as frutas em si, elas vão ser aliadas nesse processo.
Ótimo. Olha um outro ponto também que eu não poderia deixar de perguntar. Pacientes idosos, a sarcopenia em algum grau faz parte do envelhecer. Só que também, quando a gente coloca aí o paciente com demência, com Alzheimer, ou mesmo paciente com Parkinson e outras doenças associadas ao envelhecimento, essa sarcopenia se torna mais prejudicial e às vezes até mesmo patológico. Existe uma prática muito comum de colegas geriatras orientarem, inclusive, a utilização de whey protein, dentre outros suplementos. Nessa população geriátrica, existe uma orientação especial nessa suplementação e, claro, uma alimentação que você acha que faz todo sentido a família sempre buscar ter na mesa? Sim. Aqui a gente avalia muito, tem pessoas que procuram logo pela forma mais prática, um suplemento, um whey protein, mas a suplementação de proteína não tem apenas por meio de whey protein, tem uma suplementação de proteína vegetal, é um pouquinho mais cara, mas acaba que às vezes é mais benéfico para um público idoso, porque com o passar da idade, tudo vai diminuindo, né, a questão do organismo dele, tem menos sensibilidade para paladar, um paciente come uma comida muito salgada, mas para ele tá insosso, então aqui eu já como uma comida, nossa, tá muito salgado, o paciente não tá insosso, quer colocar mais um pouquinho. A questão da dentadura também que interfere. Se um paciente não tem a dentadura, então ele não vai conseguir comer uma grande quantidade de carne, porque vai necessitar de uma mastigação. Então, aí seria interessante uma suplementação. Aí a gente avalia o tipo de suplementação. E o whey protein, como você mencionou, tem vários tipos dele no mercado. Tem o concentrado, tem o isolado, o hidrolisado. Então, mais uma causa aí da gente avaliar a individualidade daquele paciente. Se ele está com o intestino funcionando normalmente, ele pode consumir um concentrado. Mas aí a gente verifica que tem alguns whey no mercado que tem grande quantidade de carboidrato. Então, o paciente acaba consumindo para aumentar a quantidade de proteína e acaba aumentando a energia calórica dele, então ganhando um sobrepeso. Então, tem diferença do peso da balança. A gente não tem como usar como norte o peso da balança, porque o paciente às vezes engorda, vamos dizer assim, quando é um caso de um idoso sarcopênico, mas na verdade ele não aumentou o músculo, ele aumentou gordura. Então, é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Legal. Acho que a gente já tirou bastante as dúvidas dos nossos seguidores, o pessoal que acompanha a gente no YouTube. Gente, eu queria agradecer a presença da Joérica aqui com a gente. Joérica, deixa um comentário pra gente, as considerações finais. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês, foi um prazer estar aqui. Nas redes sociais estou sempre compartilhando dicas e, para resumir, a dica daqui é diminuir o máximo possível de alimentos industrializados e colocar alimentos in natura na sua alimentação, à base de frutas, proteínas, um ovo, uma carne. Não precisa ser aquela alimentação cara, que a gente logo arremete. Para mim ser saudável é caro, mas vamos começar a fazer um consumo maior de frutas, vamos na feira, que é mais barato, a gente consegue frutas da safra. Então comece de pouquinho, não adianta também você querer mudar de uma forma radical. Quero ser 100% saudável, você pode até conseguir nos 2 primeiros dias, mas no terceiro você vai chutar o balde para bem longe e nunca mais vai voltar a buscar. Então vamos ser realistas e começar com calma, ter paciência no processo, mas sempre buscar ter esse equilíbrio, comer de tudo, mas com cuidado e atenção. Legal. Paciência no processo, essa é a palavra. Para quem não acompanha ainda, o @, diga lá. Joérica Siqueira. Isso. Com a gente, não esquece de acompanhar no Instagram, @de médico para paciente. E se inscrever no YouTube, classificar a gente 5 estrelinhas no podcast de Médico para Paciente. Estamos lá, estamos juntos, forte abraço. Valeu, gente, um abraço.